Olá, pessoal. Bem-vindos ao episódio Bem na Minha Vez, 30, a Idade do Sucesso, Expectativa versus Realidade, um podcast patrocinado pela Lei de Incentivo Aldir Blanc, aqui da cidade de Hortolândia. Hoje, com duas convidadas mais que especiais, eu vou deixar que vocês se apresentem. Ela já me conhece, né? Meu nome é Karina. Vou completar 33 agora, dia 17, né? Tenho uma filha chamada Ana Beatriz. E sou irmã da Carol, amiga de infância também, irmã de coração, né, amiga da Kelly. Bom, gente, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Não sei qual horário que vocês vão assistir esse podcast, né? Meu nome é Kellen, para quem não me conhece, eu tenho 33 anos, sou moradora aqui da cidade de Hortolândia, né? A Carol, ela é praticamente minha irmã, né? Desde pequenininha, desde quando a gente tinha, 3, 4 anos, né? E hoje, né, fui privilegiada e honrada, né, por aceitar o convite dela em estar aqui bem na minha vez. Então vamos lá. Bem na Minha Vez, 30 anos, a Idade do Sucesso. A gente cresceu assistindo aquele vídeo, né? Aquele filme, na verdade, dos 30 anos, que ela entra no guarda-roupa e fala: 30 anos é a idade do sucesso, 30 anos é a idade do sucesso. Eis que chegou. E aí, para vocês, 30 anos é a idade do sucesso? Pode começar. Bom, vamos lá. Depende da pessoa, né? Porque o sucesso, ele depende de vários fatores, né? Então, assim, na minha vida, para quem não me conhece, vai estar assistindo esse podcast, vou me apresentar. Eu não vim de um lar de ouro, né? Não recebi, vamos colocar assim, né? Coisas que hoje em dia a gente vê que muitos jovens, né, têm a oportunidade de receber, que seria a parte financeira, né? Eu acho que a parte financeira, ela pesa muito hoje para você falar assim, nossa, hoje eu sou uma mulher bem-sucedida, né? Então, eu particularmente não recebi, assim, né, da minha família, uma quantidade assim grande de bens, né? Não recebi. Então, tudo para minha vida foi suado, né? Tudo na minha vida foi conquistado assim através do meu suor realmente, né? Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher bem-sucedida? Posso, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma empresa, sou CEO da empresa Estúdio Mulher Academia, localizada aqui na cidade de Hortolândia, né? Praticamente é uma dos estúdios, né? Dos estúdios. É o único, né, amiga? O único, né? É o único estúdio que é voltado para o público feminino. Então, lá a gente trabalha com as mulheres, né? Graças a Deus eu tenho uma sócia que é uma bênção de Deus na minha vida, que é a Simone. Ela não pôde estar aqui com a gente. Infelizmente. Mas ela mandou um super beijo para você também. E, enfim, né? Então, assim, 30 anos é a idade do sucesso? Sim ou não? Eu vou dizer que tudo depende. Para minha vida, sim, é uma idade do sucesso, né? Graças a Deus, sou uma mulher muito bem, assim, resolvida no que eu fiz. Hoje eu sou reflexo do que eu fiz ontem, né? Do que eu fiz no passado. Então, graças a Deus, assim, hoje eu sou uma mulher bem-sucedida, né? Graças a Deus. E é óbvio que a gente sempre tenta, né, Karina, buscar o melhor para que a gente continue, né, sendo uma referência boa, né? Seja para nossa família, seja para os nossos filhos, né? Igual a Karina tem a Ana, eu ainda não tenho filho por enquanto. Mas assim, a gente tenta sempre passar para as pessoas que realmente chegar nos 30 anos não é um bicho de sete cabeças, né? Então, assim, é a idade do sucesso? Poxa, depende da pessoa. Né? Para você hoje, você Para mim hoje considera... é a idade do sucesso. Ótimo. E é bem isso que a Kelly falou, né, amiga? Então, assim, tudo você tem que ter objetivo, né? Da onde realmente a gente veio, relembrando lá atrás, né? Da época que a gente ia pra escola, com sacolinha no pé, quem é mais antigo vai lembrar. Só barro. Só barro. Era 4 sacolinhas, 2 pra ir, 2 pra voltar. E se rasgasse, que tristeza. Meu Deus, que desespero. Então, assim, e tudo é objetivo, né? Então, eu acredito que sim, a idade dos 30 é só um número, né? E tudo é fase.
né, gente? Tudo é fase. Então, você tem a fase da criança, você tem a fase da adolescência, você tem a fase do adulto. E querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? De ser a referência, né? Que a mulher, ela se torna referência para muitas coisas. E assim, com 30 anos você já tem que estar casada, você já tem que estar formada, você já tem que falar algumas línguas, você tem que já ter carro, já ter isso. Então, assim, a gente, querendo ou não, já tem essa pressão da sociedade. Então, entra nesse embate também, você fala, uau, e aí? 30 anos, o que eu fiz da minha vida? É uma fase que você vira a chave e, assim, e talvez isso dependa muito da sua origem, né? Eu falo aqui para minha amiga Kelly e para você também, Carol, a Kelly é uma referência, né? A gente conhecendo ela e quem conhece ela sabe de vários aspectos. Então, assim, ela literalmente foi contra o sistema, né? Ela foi rebelde e eu acho que é isso que a gente tem que levar, é você crer naquilo que faz sentido para você, da onde você veio, qual que é a sua realidade, saber que você pode mudar. Você pode sim, e é o que eu falo, repito, eu tenho a certeza, hoje é uma das minhas melhores fases. 30? Imagina. É interessante você falar com relação à pressão da sociedade aos 30. Eu vou trazer um caso que aconteceu comigo recentemente. Então, eu acabei de fazer 30 e eu sempre falei, 30 é a idade do sucesso. Então, desde os meus 11 anos, eu escrevo uma carta para mim. E eu abro essa carta a cada 5 anos. Então, a minha primeira carta, eu tinha 11 anos e eu escrevi que aos 30 eu estaria casada com o Lua Santana. Não rolou. Mas no demais, tudo aconteceu, tudo se concretizou. Eu consegui me formar na faculdade que eu tinha expectativa, consegui ter uma carreira que eu acho que hoje é uma carreira estável para mim. Só que vem a questão biológica dos 30, né? E aí, no meu exame periódico, no último ano, com 29 anos, quem é mulher sabe que nós temos que fazer um exame todos os anos. E eu fui fazer o meu periódico e a ginecologista virou para mim e falou assim, e aí? Falei, tudo bom? E aí, tudo bom? Tudo bem, eu tô bem. Falou, não, e aí, você não vai ter filho? Aí eu fiquei assim, oi? Na adolescência? Como assim, filho na adolescência? Não tô tão jovem por X. Não tô pronta para ter filho na adolescência. Não, porque você já vai fazer 30 no próximo ano. Se você quiser ter filho, você pode procurar essa medicação, esse tratamento. Você pode congelar os seus óvulos, você pode não congelar os seus óvulos, você pode ser estéril porque você nunca engravidou, você já engravidou, você quer fazer isso. Eu fiquei assim, em choque. Nossa. Falei assim, pera, eu não sei se é isso que eu quero. Eu não estou pronta, principalmente financeiramente, que foi pontos importantes que vocês tocaram, para ser mãe. E para a mulher, você não pode ficar esperando muito. Falar assim, não, quando eu tiver 50 anos eu decido se eu vou ser mãe ou não. Diferente do homem, que é um privilégio, né? A mulher, ela precisa ter um plano de vida, porque se ela decidir que aos 50 anos ela vai querer ser mãe, talvez ela não consiga mais ser mãe, né? E aí você vai ser uma mãe solo, você vai ser uma mãe dentro de um matrimônio, você está pronta para ter um bom companheiro. Eu não gosto muito do termo mãe solo, porque acho que mãe é mãe em qualquer situação. Mas a gente sabe que existe um peso na sociedade, e a Karina vai poder falar muito mais para a gente sobre isso, por ser mãe e não ter o apoio, né, do pai da criança. Mas é uma questão que a gente precisa, sim, pensar, e quando você chegar aos 30, você toma um choque de realidade. E aí, por exemplo, você está dentro de um relacionamento, e aí, vai casar? Aí você casa. E aí, vai ter filho? Aí você tem o primeiro. Mas só vai ter um? O outro precisa de companhia. Não vai ter um amiguinho pro outro? Mas a escola particular... não. Não ficou bom essa escola que você escolheu, não? E tudo é sobre a mãe, e tudo é sobre a mulher. E quando você chega aos 30, parece que o relógio, ele corre muito mais rápido. E eu queria saber de vocês. Como que vocês se imaginavam aos 30 anos? Então, volta lá na Keren moleca de 10 anos, brincando nas ruas do Amanda, cheio de barro. Bom, assim, como a Kelly se imaginava aos 30? Eu me imaginava que eu já teria filhos, realmente, e que eu já estaria casada,
né? Não imaginava que eu ia ter uma empresa hoje, né? Uma empresa que eu conseguisse, né? Com a minha sócia, vamos assim, né? Conduzir 300 mulheres, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E eu não imaginava que eu teria essa demanda, né? Que eu seria, querendo ou não, uma referência no ambiente que eu estou, né? Então, assim, as pessoas se espelham muito na gente, né? As pessoas olham muito para você e falam assim, nossa, né? Como que ela está, né? E hoje a rede social, as pessoas parecem que tá sempre alegre também, né? Eu, assim, sou suspeita a falar porque rede social eu nem tenho, né? Vocês sempre reclamam, né? Então, assim, amiga, a gente não... tenta te migrar, não sendo nativa digital, Não mas gosto de rede social, não me dou bem, eu gosto de mato, eu gosto de ficar em paz, entendeu? Assim, o que eu gosto mesmo. Então, assim, eu não imaginava que hoje eu estaria com uma empresa, não imaginava que realmente eu não teria ainda filhos, não imaginava que eu ainda não estaria casada, né? Hoje eu estou noiva, né? Então, vai ter casamento. Vai ter casamento. Graças a Jesus, né? Amém. Porque é aquilo, né? A gente faz planos, mas na verdade quem manda na nossa vida é Deus, né? Então, assim, para quem não conhece a gente, né? Nós somos cristãos, graças a Deus, né? Deus tirou a gente de algo assim muito pior, né? Então, nós somos cristãs, acreditamos em um único Deus, e é Ele que tem suprido a nossa necessidade, né? Então, assim, eu não imaginava que eu estaria hoje, né, na onde eu estou, né? Mas eu dou graças a Deus porque tudo na nossa vida é um aprendizado, né? Talvez se eu não tivesse passado por tudo que a gente passou na época de infância, né? A gente hoje não seria a mulher que nós somos hoje, né? Então, assim, a gente precisa valorizar os pequenos detalhes e nunca deixar de não dar prioridade de onde que a gente saiu, né? Então, nós saímos da rua, nós brincava de bets na rua, nós andávamos descalço na rua, era patins, mesmo sem asfalto, era terra, andava na terra de patins. Né? Na calçada, quando tinha calçada. Burquinha, pipa. Era tudo coisa de molecada mesmo, né? Então, assim, olha onde que a gente veio. E às vezes as pessoas acham que a gente é meia bruta. Tá tudo bem, a gente é um pouco meia bruta, mas é porque olha de onde que a gente... jeitinho mesmo de ser. Tipo assim, só a carinha nossa que é de princesa, né? Clean, mas a gente não é assim, a gente sabe de onde a gente veio, né? Então, assim, resumidamente, nessa parte, eu não imaginaria que, né, hoje eu estaria vamos colocar assim, nesse nível tão elevado, né? Que Deus me proporcionou estar hoje. Não, também não imaginava. Nossa, a história é muito louca, né? Muita informação. Mas eu não imaginava. E aí você falou da questão da idade biológica de se pensar, né? E é muito doido, né? Porque antes eu penso muito, né? A mente da gente não para. E aí, e você falando isso, é uma coisa muito louca. Porque e é unânime, todo mundo que para muito para pensar. E agora falando na questão de projeto, se você ficar pensando muito, você não faz. Sim. E assim, usando a Ana, né? Talvez se eu não tivesse tido a Ana lá atrás, eu penso hoje que talvez eu não teria a Ana. Não pela minha filha, que ela é a paixão da minha vida, mas é porque assim, a caminhada, o processo. Então, se você às vezes fica olhando muito só para as coisas, aí se, eu vou esperar o tempo certo, eu vou esperar a hora certa. Não, vou esperar isso acontecer, trocar de emprego, melhorar, trocar de carro, você não faz. E tem uma passagem da Bíblia, né, que fala muito disso, né? Não espere a chuva certa, não espere. Vá fazendo e vá acontecendo, vá fazendo e vá acontecendo. Né? Então, eu falo assim, Deus faz a parte dele lá em cima, a gente faz a nossa aqui embaixo. Então, assim, não existe milagre, não existe nada fácil, é você traçar o objetivo. Então, assim, não deu certo, aconteceu aqui, traça a rota, refaz a rota. Não deu certo. E o planejamento, né, igual você falou da carta, é muito importante, porque acho que quando a gente é mais jovem, até por uma questão talvez cultural, a gente não tem hábito de fazer muita programação a longo prazo. A gente simplesmente foi vivendo, e o 30, ele te traz essa maturidade de você parar, pensar
ter autonomia para falar assim, não, agora eu vou projetar daqui mais um ano, eu vou projetar daqui mais 2, eu vou projetar daqui mais 3. E a gente tem liberdade, né? Então, hoje você não quer um emprego, você troca. Ah, não deu certo nisso, você vai para outro canto. E é algo muito favorável que eu vejo na nossa geração. Porque a gente tem, né, eu falo por nós, assim, e acredito que até outras pessoas vão se identificar. A gente tem a inteligência, a gente tem a força, a gente tem a autonomia, a gente tem a autoridade, a gente tem a competência, a liberdade. Então, assim, cara, só não vai realizar quem não quer, né? Então, hoje, olhando assim, não foi o que eu planejei, mas foi a melhor escolha e hoje eu estou colhendo excelentes frutos daquilo que eu plantei lá atrás. Que eu tive que assumir a responsabilidade, falar, não, agora, e encarei isso e vamos que vamos, e graças a Deus deu tudo certo, né? Legal. E o que você falou muito interessante sobre até o tema do nosso podcast, né? Ah, quando chegar a minha vez. E se bem na minha vez não for a vez? Né? Se naquele momento que eu achei que ia ser o momento perfeito, não rolou. Não existe momento perfeito, né? Eu acredito que nós três passamos por experiências pessoais muito intensas para entender que não existe momento perfeito de nada, né? Para esperar chegar a sua vez e aí quando você chega a sua vez, fala, putz, bem na minha vez de ter, sei lá, minha vez de ser mãe aconteceu nessa idade, minha vez de ter um passo financeiro não aconteceu aquela promoção que eu tanto esperava. Então, às vezes, a nossa vez não é a vez que é para ser, a vez que Deus escolheu para a gente, né? E aqui ele citou a questão da rede social. Nós não somos nativos, né, digitais. Nós somos imigrantes, porque por mais que na nossa época já existia a questão digital, não era acessível, né? A gente foi ter computador, acho que quase com 15 anos. Internet de escada. 98, meu Deus. De escada, que a hora que ligava o computador tinha que abafar todos os cantos. Desliga o telefone. A internet caía, MSN não funcionava. E vai ter gente que não vai nem saber o que é isso. O que é MSN? É de comer? É meme? É meme? Não, gente, é a rede social que a gente tinha antigamente. MSN e Orkut. A rede social, para vocês hoje, ela vende um papel de felicidade instantânea aos 30? Ah, sem dúvida, né? Na verdade, assim, a internet, ela é uma ferramenta que espelha aquilo que você tem dentro de você. Então, assim, ela te torna uma pessoa que você gostaria que você fosse. Interessante. Né? Então, ela te vende uma coisa, te coloca uma situação que ela é um canal. Né? Então, você tem que ser estratégico e eu acho que essa é a realidade igual, né? A Ana hoje, ela fez 13 anos, né? Tem 13 anos. Então, assim, essa geração da Ana é uma geração que talvez não vá ter a nossa base, no sentido de saber como é o mundo fora dali e converter isso igual a Kelinha não tem rede social. E ela vive muito bem, mas será que talvez essa outra geração vai conviver muito bem com isso? Né? Então, acho que é uma dificuldade da gente como essas gerações, né? Y, a Z, que a gente tem hoje em dia. E tem que tomar muito cuidado, porque assim, falando dos 30, né? Bem na minha vez, a gente tem uma mudança hormonal. De fato, o colágeno começa a reduzir. Então, você tem que começar a repor um pouco de colágeno daqui, colágeno dali. Talvez um botox. Um botox, né? Enfim. Então, assim, isso você tem que também adaptar para você, né? Você fala, então, essa transformação e muda vários aspectos. Você fica mais racional. Você talvez nem sempre é tão mais emotiva para nada na sua vida. Então, você se desprende muito rápido, talvez, do que 7, 8, 10 anos atrás não seria. Isso vale para tudo, mais uma vez. Para emprego, para família, para tudo. Deu certo? Vamos insistir. Não deu? Tchau, obrigado. Então, assim, e essa questão da rede social, do comparar ali e aqui, é desafiador. Porque, gente, a rede social é tanta coisa, né? Tanta pessoa, é todo mundo muito feliz. Só que eu acho que falta, talvez, às vezes, mais a consciência, porque aquilo é um mundo de ilusão, né, de certa forma. Mas é interessante, né? Talvez você coloca lá como meta, não, tira um print e fala, vou ficar assim. É o jeito. A rede social, felizmente ou infelizmente, ela existe sim um comparativo, né?
Ali todo mundo, aparentemente, é feliz, tem uma vida muito boa, todo mundo é jovem, tanto que eles, né, chegaram até propor tirarem os filtros do Instagram, porque as pessoas elas não se reconheciam mais. Que loucura, né? Sem filtro. Que loucura. Né? E tem gente que se fala assim, se eu tirar hoje o seu Instagram, quem é você? Talvez ela não saiba responder quem é ela. Porque ela está tão focada em viver nas redes sociais que ela precisa fazer um stories, que ela precisa registrar tudo que ela faz, tudo que ela vai comer, tudo que ela todo passeio que ela faz. E se um dia tirarem o seu celular, e aí? Quem é você? Quem são as suas comunicações? Aquele seu amigo de 30 anos atrás, aquele seu amigo de infância, ele vai pegar o telefone e falar, você está bem? Você está vivo? Ela vai saber discar um telefone e vai... Porque eu percebo que é tudo muito imediato, né? Não só nas redes sociais, mas isso ela passou para a vida também, que eu, recém-30, tenho essa dificuldade às vezes. As pessoas elas não se conectam mais. E aí as pessoas, até mesmo para você se relacionar. Como é que se você conhece alguém hoje em dia fora da rede social? Não tem como, Eu conheci meu namorado através de uma rede social. Ah lá, tá vendo? Se a gente fosse para se conhecer, se fôssemos para nos conhecermos fora da rede social, a gente não teria se conhecido, porque a gente não tem ninguém em comum. Nem um amigo, nem um parente, nem alguém do trabalho. Às vezes a gente já parou para pensar várias vezes sobre isso. Talvez a gente, assim, se trombaria em algum lugar. Num barzinho, no Amanda, porque ele vinha trabalhar aqui de vez em quando. Mas se não fosse a rede social, será que a gente teria parado para conversar e teria se conhecido, teria se conectado se não fosse as redes sociais? E para você? Hoje a Kelly não tem rede social, teve um tempo, mas existiu. Já, amiga? Gente, calma. Largou mão? Não ficam nervosas. Meus membros. Calma, é assim, é igual eu falei para vocês, nós somos cristãs, né? Então, a gente é dona de casa, a gente é mãe de pet, a gente é filha também, a gente é namorada, Carolina, namorada, eu sou noiva, eu sou sócia, faxineira, personal, que mais, né? Mãe de pet também, né? Tem Baruque, né? Tem o Baruque, que é um Bull Terrier, que tem muita energia. Mesmo castrado, no primeiro dia já de castração, ele já parecia um doido em casa, parecia que nem tinha sido castrado. Entendeu? Ele é terrível. Então, assim, criaram para mim o Instagram assim que eu fiquei noiva, porque era muita mensagem chegando no celular da empresa. E aí as meninas até me associam, Kelly, você tem que ter um Instagram, a gente está recebendo muita mensagem aqui, porque o pedido de casamento foi dentro do estúdio, né? Foi dentro do meu estúdio. E aí eu falei assim, gente, cria aí, porque eu nem gosto dessas coisas, vocês criam aí. Criaram para mim o Instagram, né? E aí, beleza, eu consegui, sinceramente, só ficar um mês. Mas eu tentei, tá? Eu juro que eu tentei. Porque a ferramenta é aqui, né, só que eu, particularmente, eu não dependo do Instagram. Eu não sou uma pessoa para viver. Eu não sou uma pessoa que depende da rede social, diferente de quem está nos assistindo agora, né? Que realmente depende disso. Nada contra você e que Deus prospere a sua vida, né? Porque, querendo ou não, é um meio, é um canal, né, de você abranger vários temas, igual está sendo aqui, né, no nosso podcast de hoje. Então, assim, eu tive que fechar o meu Instagram um pouco para eu me dedicar mais ao Senhor, né? Então, Deus estava me chamando para algo. E eu falei, não, Senhor, eis-me aqui, né? Eu quero fazer a diferença. Então, hoje, nós estarmos aqui reunidas é para fazer a diferença naqueles que vão estar assistindo amanhã, depois, ou daqui 5 anos, ou daqui não sei quanto tempo, né? E vai ver qual que realmente foi as nossas realidades e como que vai ser a nossa realidade daqui futuramente, né? Então, assim, eu tive que me abster de algumas coisas. Então, eu resolvi me abster do Instagram.
E olha para você ver como a gente é alinhado no propósito, né, do que o Senhor tem para as nossas vidas, as coisas elas vão fluindo, as Sim. coisas elas vão acontecendo, De né? forma natural, De, né? de forma naturalmente, né? E aí, até eu falei pro meu noivo, cadê seu Instagram? Eu falei assim, não, então, é que eu coloquei uma foto lá falando que ele ia ser desativado temporariamente, mas ele não está desativado. Mas ele falou assim, mas amor, você não desativou, você só colocou uma foto lá. Meu Deus, não pode deixar que depois eu resolvo isso pra você. Eu falei, glória a Deus, porque eu não mexo nisso. E Ou aí, seja, você não desativou, você só Não. colocou a foto. E o Instagram tava lá. Exatamente, tava lá. Funcionando. E aí ele pegou e falou, não, pode deixar, eu arrumo pra você. E aí ele arrumou pra mim e falou assim, olha, se você for me mandar alguma coisa no meu particular, ele falou, né, eu não vou conseguir te responder. Aí eu falei assim, por quê? Não, porque eu adotei sua ideia e eu também desativei o meu. Né? Então, você vê que é o fluir, né? Quem está sempre no propósito, na promessa e está alinhado com você é isso. Então, o que eu digo, né, sobre a rede social? A rede social é um canal bom, mas também, se você não souber utilizar, ela destrói famílias. Sim. Ela destrói pessoas, né? Então, a gente vê muitos artistas, a gente vê muitos cantores, a gente vê atores, né? Que hoje vivem no mundo da fama, principalmente de rede social, que hoje eles não têm a vida. O que é a vida? Né? Então, assim, eu não sou nada contra, tá, gente? Quem usa rede social, tá bom? Mas para mim não serve. Eu não tenho, o meu ganha-pão não vem, né, da rede social. Ela é um meio de divulgação, tá? Mas eu particularmente não dependo, então não me afeta, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que muito cuidado na rede social. Porque tem muitas coisas boas e coisas ruins. Coisas que são verdadeiras e coisas que são falsas, né? E eu acho que o podcast em si, já partindo para esse outro lado, para finalizar, ele é muito bom porque você fala o que realmente você é. Sim. Né? Ele expõe para a sociedade, para as pessoas que vão assistir, que quem de fato você é. Diferente de escrever, né? Exatamente. Porque você escrevendo, você escreve, não tá legal, você apaga. O falar não, você tá ali trocando uma ideia, a pessoa vai falando aquilo que ela realmente tá pensando, tá sentindo naquele momento. Talvez daqui 5 anos, se essa mesma pessoa assistir o podcast e falar, meu Deus, olha o que eu falei. Mas aquela era você. Naquele momento da sua vida, aquele era o seu sentimento, aquela era a sua verdade, né? E é interessante porque a fala nos dá essa aproximação. E o podcast, ela nos aproxima uns dos outros. Diferente de um post na rede social. Porque ali se fala quanto tempo aquela pessoa perdeu, ou ganhou, ou gastou para fazer aquela publicação. Será que aquilo tem verdade, não tem verdade? Será que aquilo é real ou é um jogo de marketing? Então, a rede social, ela traz muito essa dualidade, né? Entre o real e o fictício. E essa dualidade, ela se mistura ao ponto das pessoas se perderem. Tem gente que não sabe, né? Quem é você? Se pergunta assim, quem é você? Ai, peraí, deixa eu ver. Essa foto eu tava tal, essa foto... Mas tá, sem foto, sem rede social. Quem é você? O que você viveu, né? Fora da rede social, o que né? você gravou daquele momento, fora do celular? Porque eu tive pessoas na minha vida que eu deixei de ser amigas dessas pessoas porque a gente não vivia. Nós saíamos, era o tempo todo assim com o celular. Ai, fulano, você viu? Ai, peraí, deixa eu fazer um stories. Ai, olha que legal. Não, peraí, deixa eu tirar uma foto. Peraí, você está vivendo o que desse momento? Você está trazendo o que para a sua realidade? Fora da rede social, o que você viveu daquele passeio? Poxa, é legal você pegar o celular, fazer um registro. Foto sempre foi importante, a imagem ela é importante, ela conta histórias. Registro, né? Registros, exatamente. Mas a rede social não pode ser mais importante e ter um espaço maior da sua vida do que a realidade, né? Porque as pessoas se perdem. E aí, trazendo essa ideia da rede social, eu queria perguntar para vocês com relação à pandemia. A pandemia, querendo ou não, nos trouxe esse uso da rede social, né? As pessoas usaram mais as redes sociais, foi uma forma das pessoas estarem próximas. Mas o que vocês acreditam que a pandemia mudou? Porque nós somos sobreviventes de uma pandemia.
Que loucura, Daqui né? 30 anos, Mundial, né? entendeu? Foi uma Daqui guerra, 30 né? Imagina que a anos, gente viveu uma guerra biológica, né? vivemos uma guerra biológica. Meu Deus. A gente vai poder contar para as pessoas, das próximas gerações, que É. nós tivemos que ficar quase um ano dentro de casa. Uau. Para vocês, a pandemia trouxe um imediatismo da vida para viver? Nossa, eu acredito que a pandemia, acredito não, tenho certeza, ela te trouxe para a realidade, a verdade é essa, né? Simplesmente de uma forma, porque foi de um dia para o outro. Eu lembro porque foi, se eu não me engano, acho que foi 5 ou 7 de março que fechou tudo, porque era logo quando eu ia fazer aniversário. E aí, ela te trouxe a realidade, porque quem é você com seu esposo? Quem é você com a sua mãe? Quem realmente é a Karina? Quem realmente é a Carol? Quem realmente é a Kelly dentro de casa? Então, foi o período que, infelizmente até, né? Foi o período que mais teve divórcio, que mais se teve agressão. Porque foi o período que as pessoas tiveram que conviver. Porque imagina que elas acorda de manhã, sai 6, chega às 7, faz a janta, dorme às 11, 10 horas, no outro dia acorda de novo, e assim vive essa vida, a maioria, né, algumas, cíclicas, né? Então, assim, foi um período que a pessoa não estava trabalhando, estava dentro de casa, com tempo disponível e ocioso. Então, ali é você conviver o que está dentro da sua mente. Quem é você no silêncio? Quem é você quando está só você? Então, acho que isso foi assustador. E muitas pessoas não sabem lidar com o seu silêncio. E isso é um ponto até, assim, a se pensar, né? Se tirar mais uma vez tudo. Quem é você? O que você faz? Então, a pandemia, ela te trouxe a forçar a gente, como ser humano, como indivíduo, a se descobrir. Então, numa dessa, muita pessoa descobriu a pintura, muitas aprenderam novas línguas, muitas revisitaram amigos antigos, muitos escreveram cartas. Aprenderam a fazer pão. Nossa, quanta Aprenderam a gente que eu fazer vi. pão, cara, Fazendo bolo, pão. crochê, sei lá, festa dentro de casa, festa virtual. Abriram os né? novos negócios, Abriram, né? nossa, Muitas gente. pessoas abriram negócios online na pandemia. E muita gente nem voltou a trabalhar no CLT, Sim. né? Hoje eu sou CLT. Mas, assim, tem muita gente que empreendeu e não voltou e também não quer saber. Tchau, obrigado. Quero nem saber de CLT. Então, foi assim, para quem soube, lógico, né? Muita gente perdeu, né? A gente teve alguns conhecidos que vieram a falecer. Então, mas como tudo na vida, não tem nada perfeito e redondo. Tudo é dualidade. Tudo vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim. Né? Cabe a gente a ver o que a gente vai extrair disso. Né? É difícil, é doloroso, não foi fácil para ninguém. A gente amadureceu na força, na raça, como brasileiro porque a gente é brasileiro. Brasileiro é diferenciado, né? E então, assim, acho que foi tirando a parte, esse outro lado que não foi legal, para mim, foi surpreendente. Eu comecei a trabalhar na pandemia, inclusive, então, assim, foi surreal. Para mim, entre aspas, né, foi muito bom, porque eu tive mais tempo com a Ana, tive mais tempo em casa, consegui aproveitar mais ela. Então, assim, vendo por esse lado, para mim, eu soube valorizar ainda mais coisas que são essenciais na minha vida, que é a minha casa, que são os meus amigos, que é a minha família, que é, enfim, meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com o trabalho. Fez realmente um limpa, né? Foi um ponto de filtrar, né? Foi necessário fazer um filtro na nossa vida, né? Foi isso. E você, amiga? Olha, a pandemia, ela teve, assim, um impacto, acho que na vida de todo mundo, né? Do mundo todo. E, assim, qual que foi o impacto da pandemia na vida das crianças? Sim. Né? O público infantil. O público infantil, no meu ponto de vista, foi, assim, um dos, assim, piores episódios que a gente pode ver, porque elas ficaram proibidas de poder brincar com os amiguinhos. Né? E a gente sabe que criança precisa se socializar. E criança na escola é recreação. Recreação é brincadeira, né? Agora, para o público adulto, a pandemia, né, a Covid, qual foi o impacto? Financeiro. Então, se você tinha um emprego que não demandava de trabalhar muito com o público,
tudo bem, você não foi tão afetado. Mas a minha realidade foi totalmente diferente, né? Aqui no nosso estado, pelo menos a minha empresa, ela foi proibida de atuar. Ela foi proibida de continuar os treinamentos, né, com o público feminino. Por quê? Porque era um ambiente coletivo. Era um ambiente que realmente você precisava de ter ali o contato com o seu aluno, corrigir movimento, fazer certinho, né, a parte do seu desenvolvimento ali como instrução para os seus alunos. Compartilhar aparelhos. Exatamente, compartilhar os equipamentos. E isso, assim, não, era álcool 70 para o raio que o parta, né? Álcool 70 chegou uma hora que nem tinha mais. Máscara, chegou uma hora que não tinha. Eu comecei a fabricar máscara na casa da minha mãe, né? Costurando lá. Não, vamos fabricar as máscaras, porque não tinha mais. Não tinha mais. Então, assim, para cada pessoa, a Covid, ela foi uma realidade. Para mim, foi uma das piores experiências que eu tive. Porque eu fui proibida de trabalhar. A minha empresa não foi à falência literalmente 100%, por quê? Porque Jesus segurou ela do começo até o final, né? Porque mesmo depois que você voltasse de novo a trabalhar, você ia ter que pagar o aluguel do estabelecimento, porque lá é alugado, né? O salão nosso é alugado. E eu não quero saber se teve a pandemia ou não. Algumas pessoas proprietárias de estabelecimentos teve o bom senso, né? De falar, não, eu não vou cobrar nada, né? De você e tal, né? Enfim. E, assim, o que eu posso dizer da pandemia é que teve os seus lados muito ruins, né? Pessoas que realmente precisou depender do governo atual, né? Na época, o governo não era nem o que está hoje, né? Era outro governo, né? Perderam a do vida, Bolsonaro. né? Isso. Algumas pessoas perderam, além de bens materiais, a vida. A vida. Então, assim, foi um choque para a humanidade toda, né? Do mundo inteiro. Então, ninguém estava pensando que isso um dia iria acontecer. Que loucura. E foi de uma hora para outra. E foi de uma hora para outra. Bem parecido com agora. Então, assim, a gente viu... Não, é só uma gripe. Não, o Brasil é calor, não vai acontecer. Não, e não, é quente, não vai... Vírus não vai propagar. Foi indo. Bum! Dali a pouco, todo mundo falou como é que é. Então, foi assustador, né? Mas, graças a Deus, passamos aí, né? E aí, vocês trouxeram duas realidades diferentes, né? E isso é muito interessante, porque o ser humano é isso, né? E, às vezes, a pessoa está vivendo na mesma casa e tem uma realidade diferente. Igual, em casa, eu fui a pessoa mais afetada pela Covid. Eu fui a pessoa sintomática, os demais foram assintomáticos. Eu achei que eu não ia sobreviver. Teve uma das noites que eu falei, hoje eu não passo. Porque o hospital estava lotado, eles não podiam internar mais, eu já não conseguia andar, eu não conseguia respirar, eu não conseguia falar. Eu usava aerolinha a cada 2 horas. E eu achei que eu não ia sobreviver. Falei, essa noite eu não passo, porque a minha pressão ela ia de 20 por 17 e ela voltava 7 por 8, 7 por 7. Foi, assim, assustador. Então, cada um vai ter uma realidade muito diferente. E, assim, foi um momento que eu tinha medo constantemente. Eu tinha medo pelos meus pais, né? Porque a minha mãe é hipertensa, o meu pai tem medo de tudo. Então, se ele tivesse uma Covid, eu acho que ele ia morrer da depressão e não do Covid. Eu tinha medo da minha família. Eu pensava, eu não fiz tudo aquilo que eu queria ter feito. Bem na minha vez de ser adulta, eu vou morrer de Covid. Eu tinha medo por não ter me despedido de algumas pessoas, talvez não ter feito algumas coisas, não ter falado o que eu queria ter falado para outras pessoas, não ter sido mais compreensiva comigo mesma, não ter me cobrado menos. Eu sempre fui tão resistente, tão radical comigo mesma, que eu preciso ser disciplinada, eu preciso fazer. Eu passei a minha vida inteira estudando, eu às vezes deixei de estar com os meus pais para estar estudando, eu deixei de estar com os meus amigos para estar estudando, e eu fiquei ali 15 dias dentro de um quarto, totalmente fechada, não podia, minha mãe passava comida pela porta do quarto, e eu falava, não é essa uma ideia de 30 anos, eu não quero
chegar aos 30 assim, né? Uhum. Então, a questão da realidade um do outro é muito diferente, né? E aí a gente pode pensar em tudo isso que aconteceu até a gente chegar aos 30 com relação à rede social, trabalho, filho, empresa. E como que a gente consegue manter a sanidade mental, né? Porque hoje, gente, se não tiver uma terapia, não vai. Não. Se não tiver ali Na verdade, o a seu gente chora no encontro, banho, né? entendeu? Que é quando dá tempo, né? Já porque, chora, já toma banho. já- Fica bom, bora, Porque às próximo, vezes fala, nossa, vambora. ai, que vontade de chorar. Peraí, tenho que estender roupa. Ai, que vontade de chorar, ai, não mandei o relatório. Não dá, Peraí, não dá. deixa eu ligar o computador. Chora depois. Tinha uma frase que é unânime, né? Eu lembro que eu machucava e a avó falava assim, não, minha filha, relaxa, quando você casar, Sara. É. Eu ficava pequena, eu falava, mas caramba, o que ela quer dizer com isso? Quando casar, passa, quando casar, Sara. O que quer dizer? Hoje, com de repente 30, eu entendo. Você falar, é tão Passa. corrido, Que não dá machucado, tempo. que corte. Ixi, você nem vai lembrar disso. Mas é bom. É bom, né? Hoje a gente olha assim e de verdade, eu não faria nada diferente, nada. Exatamente nada, né? Muito pelo contrário. E eu tenho a certeza que daqui pra frente vai continuar aparecendo dificuldade, vai continuar. Ixi, isso não vai existir, né? Não existe. Mas quando você toma o prumo da sua vida e com a certeza do que você quer, para onde você quer e o que você quer fazer, o obstáculo, ele te traz a experiência, né? Então, assim, veio alguma coisa, bora, vai acontecer. Você tem coisa que você não vai isentar. Uma doença você vai conseguir? Não. Mas você vai passar com mais certeza daquilo de onde você quer chegar. Sim. Veio, vamos enfrentar, vamos lutar. Eu tenho amigo, eu tenho parente, não tô sozinha, né? Tenho acima de tudo, um Deus que me ama, um Deus que me protege. Então, é isso, né? É isso, né? Mas É saber colocar o peso daquilo que realmente tem, né? Eu percebo que aos 30 a gente cria de fato essa maturidade de que às vezes aos 15 você fala, meu Deus, o mundo vai acabar. não vejo a hora de fazer 18 e tirar minha carta. Uhul. Você disse pros amigos. Nossa. Poder entrar nas baladas. Nossa, eu fiz aniversário dia 18, 26, dia 30, eu tava na autoescola. Falei, eu vou tirar minha carta. Aí você fala assim, nossa, não era bem assim. Aí chegar aos 30, o álcool tá o quê? R$4. Mas enfim. Mas essa questão de agregar valor àquilo que realmente é importante, nos traz essa saúde mental, né? E aí eu queria perguntar para vocês, qual é o autocuidado que vocês têm com relação à saúde mental de vocês? Sem xingar os amiguinhos e sem perder o réu primário, tá? Ele tá intacto até hoje. A primeira opção, não. Não, deixa o réu primário lá. Como é cuidar da saúde mental aos 30? O que é necessário para ter uma boa saúde mental? A cara daquele é melhor. Não tô tendo. Socorro. Bom, vamos lá, gente. Hoje em dia, se você não faz uma terapia, se você que está assistindo a gente, já vou deixar, né? Hashtag fica a dica aí. Faça uma terapia. A terapia, assim, por que eu falo isso com autoridade? Porque em 2023 eu passei por a pior fase da minha vida com 30. Porque bem na minha vez, né? Passar por um luto que para mim foi extremamente, assim, desmonarizador, não, como é que fala? Desmoralizou, né? Isso, entendeu? Desmoronou, na verdade. É isso, exatamente, é isso aí. Te deixou no chão. Me deixou, né? Exatamente. Então, assim, falar sobre isso para mim é muito complicado, por quê? Porque realmente eu vivi, assim, o pior momento da minha vida numa fase de bem na minha vez dos 30. Porque é igual eu falei, né? Com os 30 anos eu achava que minha vida ia ser assim, assado, e não foi, né? Então, eu perdi uma pessoa muito importante, extremamente importante na minha vida, que era o meu ex-parceiro, né? E nesse relacionamento que eu tive ele, foi metade da minha vida que eu vivi com ele. Foram 15 anos. Não foi 15 dias, não foi 15 meses, né? Então, assim, hoje, como que a gente pode estar com a nossa mentalidade boa,
para conseguir continuar, né, as nossas atividades diárias, continuar sendo referência, né, continuar vivendo bem. A primeira coisa é terapia. Você tem que fazer uma terapia. Gente, não tem como viver no mundo que hoje a gente vive sem uma terapia. Por quê? Igual o que a gente estava falando anteriormente. A Covid pegou todo mundo desprevenido. Tem família que a família era 5 pessoas, morreu 4, ficou 1. Como que é a mente dessa pessoa hoje? Eu tenho alunas que foi essa a realidade delas. Né? Então, assim, a gente trabalhando com elas nessa questão de levar a qualidade de vida para elas melhor. Como que seria a qualidade de vida? É você fazer um treinamento, tirar um tempo para você, que é algo que ninguém vai fazer por você, né? É fazer um treinamento. Eu não gosto de treinar, não gosto de ficar puxando ferro na academia. Beleza, procura o que você gosta de fazer. Eu gosto de correr, vai correr, mas prepara antes, né, para você não se lesionar. Então, assim, busque o que você quer para sua vida, né? Eu me sinto bem fazendo uma natação. Show de bola. Vai fazer uma natação, né? Então, assim, hoje o que eu vejo? A primeira coisa é busque uma terapia. Mas eu não tô ficando louca, mas... Ai, sim. Nossa, tem muita essa gente frase, que pensa ainda dessa forma, infelizmente, né? Que tem esse preconceito. Ai, não, mas eu não sou doido para fazer terapia. Ai, mas na minha época não tinha terapia, né? Eu consigo resolver sozinho meus problemas. Você consegue, parabéns. Uma estrelinha para você. Mas com uma terapia, as coisas se tornam mais fáceis, menos traumáticas, menos dolorosas. Você consegue ter uma outra visão daquilo que foi difícil, porque se você... Todo mundo, gente, passa pelo seu deserto. Isso é um fato. Em algum momento da sua vida, você vai passar pelo seu deserto. E aí, cabe a nós tirar o melhor ensinamento daquele deserto. Porque se você não aprender, eu acredito nisso. Se você não aprender aquilo que você precisa aprender no seu primeiro deserto, você vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até você aprender. E é legal você ter falado isso, amiga. Por quê? Porque o deserto, ele é passagem, ele não é habitação. Então, as pessoas não entendem isso, né? E acham que, tipo assim, eu sou forte, tá? Eu consigo vencer sozinho, venci até agora, então eu vou continuar sozinho. Tô de boa, tô legal. Né? Mas não é assim que funciona. Todos nós precisamos de um momento, né? E o campo de batalha não é na força, é na mente. Então, por isso que a gente precisa, sim, ter o autocuidado com a nossa mente, porque tudo vai passar dela primeiro, né? Se a nossa mente está boa, todo o restante vai ficar bem. Se a nossa mente ela não está, acabou. Você não vai conseguir, assim, conseguir se desenvolver na sua área profissional, na sua área financeira, na sua área familiar, enfim, e afeta tudo. Então, assim, resumidamente, para finalizar, seria, cuide da sua mente e cuida muito bem da sua parte espiritual, porque a gente pensa que não, mas tudo se alinha nisso. Então, se fosse para me deixar uma palavra-chave busque a sua melhor versão no sentido de você estar bem consigo mesma e não ficar querendo a aprovação das outras pessoas, entendeu? E é isso. E aí a gente volta naquela questão da aprovação da rede social, né? Então, assim, como você lida com essas aprovações, né? E é muito legal você falar sobre isso, porque, infelizmente, a rede social parece que quanto mais like, mais aprovado você tem sido na sociedade, né? Mas será? Será que esses likes são, de fato, pessoas que te apoiam? Ou, se não, nossa, mas eu só tenho 10 likes na minha foto, mas tem 60, 70, 100 visualizações no story seu. Aquelas pessoas, elas estão torcendo por você, elas estão orando por você, elas estão querendo o seu bem ou elas estão ali só curiando sua vida, né? E o quanto que você está bem mentalmente, espiritualmente, para lidar com essas pessoas. Porque a gente vive numa sociedade e a gente precisa... Assim, eu falo que a gente precisa estar bem para lidar com as pessoas, porque as pessoas não têm obrigação de saber os nossos problemas. Nós temos a obrigação de saber os nossos problemas e saber lidar com eles, né? E com as nossas alegrias também. Então, assim, a saúde mental ela é muito importante para que a gente possa ter um bom convívio em tudo aquilo que a gente faz, né? Para não matar o coleguinha, né? Para não surtar, né? Gente, se vocês pudessem mudar alguma coisa, o que vocês mudariam? Em que sentido? Da vida.
De bate pronto, não pensa muito Meu não. Deus Vai. do Se eu céu. pudesse mudar, o que eu teria mudado? Na nossa vida, Na né? sua vida, na sua vida pessoal, financeira, profissional, espiritual. Nossa. Começa, amiga. Vou Jogou deixar a a Karina bomba pra falar. mim. Que eu teria mudado? Uhum. Eu gostaria de ter morado em outro estado. Mudado mais vezes, assim. Ter conhecido outros lugares. É uma vontade que eu tenho, talvez parecido com o cigano. Mudado um pouco mais conhecendo, porque eu sou muito curiosa. Então, assim, eu gosto de conhecer coisas, eu gosto de conhecer lugares. E hoje demanda tempo e demanda dinheiro. Então, se hoje, sendo, né, trabalhando de segunda a sexta e tal, você não consegue viajar. Uma semana você está aqui, outra semana você está lá. E é um sonho, talvez, de vida. Essa semana parece loucura. Eu estava pensando, mais lá na frente, né, em começar a trocar minha carta para daqui talvez 10, 15 anos, quando a Ana já estiver um pouco maior, eu me tornar caminhoneira. Parece loucura. É verdade, é uma Tonhão! forma... Você Vou fazer vai valer igual a honrar seu menina. nome, Tonhão! Meu É Deus. verdade, olha lá, tem uma peça, amiga do coração. Verdade. Caminhoneira. Caminhoneira, mas aí tem um processo. Rapaz, cuidado dos caminhoneiros. Já imaginou chegando? Não, imagina a Karina. Sai na frente! Credo, Carol. Karina, você é assim, Não, cara. né, não. Até lá eu tô trabalhando na terapia. Mas eu pensei em fazer algo, sabe por quê? Porque uma coisa que depois dos 30, e muitas questões, igual a Carol falou, né? Que ela quase veio aí praticamente. Tava com metade pezinho lá, pezinho cá, né? Quem viu sabe. Então, assim, a gente cria uns estádios. Então, assim, se eu morresse hoje, é o que eu penso, parece forte. Mas eu penso assim, se eu viesse a falecer agora, caísse dura, o que eu fiz da minha vida valeu a pena? Se eu morresse hoje, quem sou eu para minha família? Quem sou eu para minha filha? Quem sou eu para mim? Então, quando você se conhece, quando você tem a certeza de quem você é, as outras coisas vão ter relevância, mas talvez não tenham tanta importância. Então, eu coloquei alguns desafios. Todo mês eu tenho um desafio novo, né? Coloquei a meta, fazer algo diferente. Então, um exemplo, né? Parece loucura. Mês passado eu coloquei, aliás, esse mês, de ir 20 dias para academia sem falhar. E começar um curso numa área que eu gosto, que é a parte de finanças. E vou... É a meta para esse mês. Então, assim, acho que um dos pontos também para a gente trabalhar é saber quem você é. É você se descobrindo ao longo disso tudo, né? Mas voltando à questão da pergunta, né? Do ser caminhoneira? faria, Não, pera, eu parei não ser caminhoneira, cara. é a próxima meta, Eu porque consigo. agora eu vou tirar... Porque é um processo, né? Você tem que tirar a carta de van, tem que tirar algum tempo, depois um caminhão um pouco maior, até chegar à fase do caminhoneira. Vamos ver, um projeto aí, né? Vai que... Qual foi a pergunta mesmo? Que eu fiquei tão grilada com essa questão do caminhoneiro aí. Não gostaram, mas eu tenho... O que eu tiraria? O que você mudaria? O que eu... Nossa, até eu buguei. Eu só imagino a Karina assim, ó. Pé, sai na frente, seu Antônio. Que isso, não, cara. Eu só consigo pensar nisso. Não, cara, vai acabar com a minha reputação. Nossa, seu Sou uma excelente motorista. Não, mas seu apelido de Tonhão agora vai fazer justo. Como é que ele falou? Bruta, né? As brutas. As brutas. As brabas. Faltou o boné, as bravas. As brabas. Faltou os boné mesmo. O que você mudaria, amiga? Olha, eu acho que eu não mudaria nada, não. Não? Não tem nada assim que eu falo, eu mudaria isso, né? Em alguma área, assim, da minha vida, né? Sim. Eu acho que eu não mudaria nada, entendeu? Olhando assim hoje a minha vida, assim, é óbvio, né? Que a gente tem uma expectativa, a gente sonha e busca e coloca em prática pra gente consiga, que a gente consiga chegar, né, no objetivo que a gente quer, né? Mas mudaria, assim, alguma coisa, eu acho que eu tô muito feliz. Que legal. Né? Eu tô vivendo uma fase muito boa da minha vida, né? Depois de uma fase tão, assim, turbulenta, né? Uma fase tão, muito e foi difícil. Do 8 ao 80, né, amiga? Do 8 ao 80, bem na minha vez. Bem na minha vez. Tipo assim, Né? foi muito 8 ao 80. Muito... A gente precisa fazer um outro podcast. Parte 2, contando a minha história. Contando a história desse luto aos 30 anos, né? Um luto aos 30 anos. Mas ainda bem que deu tudo certo e serviu de aprendizado, viu?
pra você, sem dúvida, pra quem tava perto, pra gente, pra quem olhou, porque... E é engraçado, quando as pessoas falam dos 30, né? Nossa, mas eu passei por um. As pessoas falam assim... Nossa, mas quantos anos você tem? 26, 27? Não, tenho... Nossa, tão jovem. E aí Deus, né, veio e trouxe uma outra situação que veio como conforto, veio como restaurou sonhos, né? Assim, então, os projetos, eles vão continuar a ser cumpridos, né? Então, é isso, né? É isso. E você, Carol? O que eu mudaria? É, Perguntou, né, amiga? Da gente? Gente, sei lá, eu já quis ter tanta coisa na vida. Não, mas como é que você falou de bate e pronto? Vamos. O que eu mudaria, eu teria sido mais amável comigo. Eu sinto... Ai, eu vou chorar. Momento Tá aqui, ó. emocionante. Vai, bebe mais. Pega o lenço. Pega o lenço. Eu sinto que eu fui muito rígida comigo mesma, sabe? A Carol dos 10 anos olharia pra Carol dos 30 e falaria assim, você é uma mulher de sucesso. Mas, talvez eu não teria tido esse sucesso que eu acredito ter, um sucesso pessoal, um sucesso profissional, um sucesso espiritual, porque eu sinto que eu evolui muito, eu amadureci muito nos últimos anos. Talvez se eu não tivesse sido tão rígida comigo mesma, eu não teria tido esse amadurecimento. Só que eu acho que eu teria sido mais amorosa mesmo comigo, sabe? Sim, não leva as coisas tão a sério. Vai com mais calma, Sim. vai dar certo. Menos pressão, né? Se cobre menos, sabe? Não espere tanto das coisas. Não crie tantas expectativas. Porque tudo pra mim é um evento. Tudo. Vá. Até hoje, né, Carol? Pelo amor de Deus. Tudo pra mim é um evento, porque pra mim é uma vida, uma chance. É uma coisa que eu repito sempre, uma vida, uma chance. Talvez a pandemia me trouxe esse imediatismo. Outros acontecimentos da minha vida também me trouxeram para essa realidade, pro aqui e agora. Se tenho agora, o hoje, vambora. Só que eu não teria me cobrado tanto. Acho que a Carol, de 10 anos, teria falado assim, você vai ser mais feliz se você levar a vida com mais tranquilidade, sabe? Então, eu acho que essa é a única coisa que eu mudaria. Mas também não tenho certeza se mudaria. Uai! Não, eu mudaria, mas a gente, assim, não tem como prever como seria essa mudança, né? Se eu não tivesse me cobrado tanto. Tudo é resultado Exatamente. também, né? Eu colho hoje né? uma estabilidade de, assim... Eu levei muito a sério o que o meu avô falou uma vez. Podem te tirar tudo, menos o estudo. Então, eu levei isso muito a sério. Então, todos os cursos que eu pude fazer na vida, que eu tive tempo, que eu tive oportunidade, que eu passei, eu fiz. Todos. Então, hoje eu tenho essa estabilidade de falar assim, você pode fazer isso? Posso, consigo. Você pode fazer aquilo? Posso, consigo. Você pode trabalhar nessa área? Consigo. Você consegue trabalhar nessa área? Olha, eu não tenho formação específica, mas eu tenho o mínimo de conhecimento sobre isso. Eu posso conseguir adquirir mais conhecimento e dali para frente, né, me aperfeiçoar. Então, isso me trouxe essa flexibilidade de atuação. Não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Esse podcast é uma experiência e é um resultado disso, né? Que a vida inteira também, quando criança, eu fazia tudo na escola. Era teatro, era dança, era xadrez, era brinquedoteca, era fanfarra, desfile, eu estava lá. E a vida vai te levando, né? Para coisas que você nem imaginava. Passar, fazer, ter. E falando nessa questão que eu, né, trouxe, me veio aqui na mente agora, eu, aos 10 anos, eu queria ser tudo, né? Já falei que eu já quis ser freira, já quis ser bióloga marinha, já quis ser piloto de caça, já quis ser... Deixa eu ver o que eu mais quis ser. Depois vem falar de eu ser caminhoneira. Professora, mas hoje eu sou professora, né? Mas eu queria ser pedagoga, agora eu estou me formando em pedagogia. Já quis ser confeiteira. Então, eu já quis ser de tudo um pouco. O que vocês queriam ser quando crianças e o que realizou dessa perspectiva aí, da sua criança interior? Caminhoneira. Não, mas uma área que eu tenho vontade de trabalhar, quem sabe, né, é a parte da locução. É uma coisa que eu gosto, acho interessante. E a parte de apresentar.
é o que eu brincava, assim, sempre brinquei. E hoje eu trabalho na área comercial, vendas, né? Não é a mesma coisa, mas tá ali linkado. Mas é uma outra, quem sabe, uma das metas aí ao longo desse ano, seja fazer um curso de locutor, alguma coisa assim, pra ficar aí nessa área, né? Mas é uma coisa que eu tenho vontade. Mãe é caminhoneiro. Não, a caminhoneira é só daqui mais Ah. 15 anos, que aí eu vou me especializar ao longo desses Entendi. outros, né? Enquanto isso, vai só narrando. É. E Bom, você, amiga? eu sempre quis ser dançarina profissional fora do país. Sempre quis Que ser lindo. dançarina profissional fora do país, né? Então, assim, É. inclusive eu queria fazer a faculdade de dança para eu sair fora e trabalhar em uma das maiores companhias de dança voltada para o estilo break dance, né? Mas a minha mãe na época não deixou eu fazer a faculdade de dança pela Unicamp, né? E hoje, né, eu tive que tomar outro rumo para minha vida, Uhum. né? Então, fiz a faculdade de educação física, né, e tal. E mudou a minha história, mas o que eu queria mesmo assim era fazer a faculdade de dança, né? Então, foram muitos anos que eu dancei, vocês sabem disso, né? Sim. Foram muitos anos que eu dancei profissionalmente assim para competição e tal, mas não era realmente, né, talvez o que o destino queria me colocar. Mas tá tudo bem, gente. Tá tudo Não bem. não é frustrar. Tá tudo já bem. trabalhamos na terapia. Tá tudo sob controle. Atualmente também trabalho como coreógrafa. Às vezes, algumas debutantes me contratam para eu montar coreografia e eu adoro. Então, quem quiser me contratar aí também Hashtag pode me fica a Fica a contratar. dica. Tá, pra gente finalizar. O que vocês falariam para as próximas gerações dos 30? Nossa. Ah, a próxima geração. Para as próximas gerações. Ai, meu Deus. Vou deixar essa, vou jogar pra Kelly. Vai, Kelly. Conversa. Público feminino? Geral. Mas pode ser feminino, porque esse primeiro bloco de podcast são só mulheres que irão são- participar, né? Aham. Então, foi um Então- critério que eu usei. Então, vamos falar aí para as mulheres. As mulheres que têm 15 hoje em dia, daqui 15 anos, qual o conselho que você daria para Uau, elas? legal. Bom, eu daria o conselho, a primeira coisa vem da linhagem do que você falou, estuda, que é algo que ninguém vai poder te tirar, né? Pode ser qualquer coisa na sua vida. Você pode, meu Deus, acho que as gurias que vai estar assistindo a gente aí deve ter algum crush, né? Crush, né, é gurizinho que você gosta, né, e tal, né? Então, assim, a primeira coisa é estude. Busque estudar. O que você gosta de fazer? Eu gosto de pintar. Então, você pintora, né? Vai, busca, vai mesmo e faz o que você gosta de fazer, né? Então, a primeira coisa que eu falo é estuda, né? A segunda coisa é respeite os seus pais. Porque a Bíblia diz que honra pai e mãe, você prolonga os seus dias na terra. Nós só estamos aqui também porque nós honramos os nossos pais, né? Independente do que eles representam, né? Mas nós precisamos honrar, né? E outro, para finalizar aqui, eu, assim, né, dou, assim, uma dica, né? Além de você honrar os pais e buscar estudar, cuide de você, porque é algo que ninguém vai fazer por você, é você cuidar de você. E não buscar a aprovação de outras pessoas. Porque o pessoal que vai estar assistindo a gente é o pessoal que está na rede social fulminante, né? Exalando rede social. Por quê? Rede social é onde que você mostra uma pessoa que você não é. Você está querendo mostrar para os outros quem você gostaria de ser, bem dizer. Então, ou seja, você não está sendo você verdadeiramente, né? Então, seria isso. O estudo seria a parte principal. Segundo, seria honre os seus pais e cuide de você. Quando você cuida de você, automaticamente a outra pessoa que vai estar se espelhando em você ou que está perto também vai ser cuidada. É isso. É verdade. E completando, né, além desses três, as pessoas em geral entender que tudo é ciclo, né? Então, tudo tem um começo, tudo vai ter um meio e tudo vai ter um final. Então,
e não achar, é engraçado, né? Ai, ela vem de novo virar o olho, né? Ai, essa conversa de novo. Então, assim, é o respeitar o pai e a mãe, por quê? Todo mundo que te der, se o conselho fosse bom, a gente não vendia. Mas eu nunca vi... Não, a gente vendia. A gente vendia, vende. Vou vender. Eu nunca vi nenhum ditado, por exemplo, ser errado. Então, ouça os pais, né? Ouça os mais velhos. E tem uma pessoa como referência. Então, acho que os adolescentes de hoje em dia não têm... diferente, talvez, da nossa geração, que a gente tinha um tio, alguma coisa, eles estão muito... É muita informação. Então, e vai além da questão... Como é que eu posso te dizer? Vai além da questão... E não é preconceito, nada disso. É biológico. A gente não tem condição, a capacidade humana de absorver tanta informação a essa descarga. Uhum. Então, é o que está acontecendo. A geração fica perdida, não sabe para onde vai, não sabe o quê. Então, assim, respira. Encontre uma pessoa de referência. Quem vai ser sua referência? É o seu pai? É a sua mãe? É a sua tia? Quem vai ser uma boa referência para você? Né? E cumpra etapas. Então, assim, hoje a gente tem, mais uma vez, acesso a tudo isso. Diferente de antigamente, a gente não tinha um planejamento. A palavra planejamento nem existia. Uhum. O que é um planejamento financeiro? O que é um planejamento familiar? Na nossa realidade, era quase que uma utopia. Não existia isso, né? Então, assim, hoje vocês têm acesso a tudo e mais um pouco. Então, vá por etapas. Hoje eu estou com 15. Então, tá, o que eu quero ser com 16? Não, o que eu quero ser com 18? Vai ter etapa igual, né? A Kelly falou dos crushes, né, amiga? Os crush. Crush, pra quem não conhece, gente, na minha época era o Boy Magia, E né? o Boy Magia, né? Eu acho que hoje em dia o eles não gurizinho fazem que mais você crush. gosta na certeza. O que que escolinha. fala hoje em dia? É o crush, Eu acho que é date, crush, não né? sei. Também não sei. Isso Nem também sei como vai não. ser daqui Então, 15 anos pra eles. Um É o guri que você menininho, gosta, um um menino que o você fofinho gosta. lá, Ou menina também, que o hoje em dia coração essa acelera. geração... Então, assim, tudo é fase, né? Então, assim, entendam que tem a fase da hora certa de você namorar, de você... E essa questão do estudo, gente, é muito sério. Sabe por quê? Infelizmente, a maioria das situações que acontece lá na frente, isso falando agora para a mulher, a maioria não se desprende de uma relação ou de uma situação devido à questão financeira, Sim. devido à base financeira. E o estudo é o que vai te alavancar justamente para quanto você vale no mercado de trabalho. Se fala com Né? relação às mulheres que se prendem a relações tóxicas, né? E aí não porque- consegue se desvincular do parceiro porque não tem para onde ir, porque, não tem assim, estudo, não tem profissão. O julgar é muito fácil. Só que você precisa, não é só julgar. Você precisa de uma casa, você precisa de um aluguel, você precisa ter esse... E aí? E você vai pegar essa situação e vai com ela para onde? Se você não tem estudo, se você não tem um alicerce financeiro, se você... Então, assim, completando o que a Kelly disse, é exatamente isso. Estuda, sabe? Vai acontecer um namorado, vai acontecer a namorada, às vezes ele vai jogar futebol, ela vai para outro canto, enfim... Faça por você, não abandone os seus planos, mas vá concluindo por etapas. Estude. E outro detalhe importantíssimo, não ache que o seu sonho é besteira. Isso daqui é o ponto-chave. Ah, mas o meu sonho, um exemplo, né? É ser dançarina. Talvez alguém pode te falar, nossa, mas que sonho. Então, assim, não ache que o que você quer é loucura. Escreva, vá modulando isso, vá dando forma a esse sonho. Não deixe esse sonho só na sua mente. Escreva, guarde no seu íntimo, faça igual a Carol, né? Tem a carta aos 10, tem a carta aos 5, tirando o Luan Muito Santana, né, Luan legal. Santana? Luan Santana, você tá me ouvindo nesse momento, ainda sou seu crush. Mas é muito isso, porque o universo a gente é integrado. Então, é uma realidade de você pensar, projetar e realizar. Então, assim, tenha em mente, escreva. Vá modulando, vá dando forma e colocando. Eu com 15 você isso, com 16 você isso, com 17 você isso. E assim, e tá tudo bem. Tudo passa. Mas vocês tendo isso diferente, que hoje a gente levou 30 anos para aprender, né? Digamos assim. Se eu tivesse esses conselhos com 15 anos, sem dúvida nenhuma, eu acredito, né? Que eu estaria 3 vezes à frente do tempo que eu tô hoje. Mais uma vez, mas tá tudo bem. Então, assim, conselho bom a gente escuta. O que não é legal, descarta, sabe? Não tenha medo de arriscar. Acho que é isso, né? Finalizamos. Muito bom. Bom, meus conselhos agora, né? Com certeza ouvir pai e mãe,
não só honrar, mas ouvir, né? Eu não me arrependo nem um pouco de ter ouvido o meu pai e a minha mãe. E eu, hoje, com 30 anos, eu ainda peço conselho para minha mãe e para o meu pai. Eu ainda pergunto para eles, porque coração de mãe não engana. Então, se a sua mãe está falando, fulaninho, sai de perto da Joana, sai de perto do João, sai de perto. A sua mãe e o seu pai pode ser que já tenha vivido alguma experiência parecida com aquela, né? E eles têm olho clínico, né? Gente, é uma mãe, conexão pai, diferente, né? Sente. Eu não sei o que acontece. Eu acho que quando nasce... É o que falam, né? Quando nasce um filho, nasce uma mãe e nasce um pai. E isso é um fato. Mãe é um anjo na terra. Então, quem tem o privilégio de ter mãe... Uma mãe e um pai muito bom, porque hoje em dia também tem o pai também, mãe né? que, nossa... Exato. Mas... ouçam aquelas pessoas que estão com você. Às vezes, a estrutura familiar não é o seu pai e a sua mãe que te cria. É o seu avô, a sua avó, seu avô, um tio, uma vizinha, alguém. Mas esse alguém que cuida de você, só o fato dessa pessoa cuidar de você, muito provavelmente ela quer seu bem. Então, honre aquela pessoa que está fazendo por você. Estudo é uma coisa que... mas de novo? De novo. Porque infelizmente ou felizmente, nós vivemos numa sociedade que a gente precisa ir contra esse sistema o tempo todo. E você estudar em um país onde não se valoriza estudo é um ato de rebeldia. Então, seja rebelde. Se for para ser rebelde, que seja dessa forma. Estude. Porque ninguém vai poder tirar o seu conhecimento. Já passei por situações de pessoas quererem me humilhar só pelo fato de falar assim, da onde você veio? Do Jardim Amanda. Ai, credo. Coloca aqui seu grau de escolaridade, pós-graduação. Nossa. Não é para você se vangloriar quanto a isso, mas o estudo, ele abre portas. E ele te traz uma base. Você se torna alguém a partir do momento que você tem um estudo. Porque você consegue dialogar de uma forma mais clara com as pessoas, com a sociedade. Então, assim, é algo que não vão te tirar. Mas fulano não precisou estudar para ter o que ele tem. Castelo, gente, em terra de areia, ele desmorona. Ele não vai ficar por muito padrão, tempo. Né, Carol? Assim, exato. Não acho que porque... Não que não seja bom o mérito, mas... Não é, e voltando de novo, qual que é a sua realidade? A sua realidade. Se olha no espelho, olhe para você e assim, qual que é a sua realidade? Quem que é você? De onde você veio? Qual que é a sua origem? Mas fulano... Tá, mas qual que é a sua realidade? Como que você se enxerga? E a partir disso, aí sim, traça rotas, traça caminhos, né? E o estudo, gente, é a base, né? É a base. Exatamente. Né? E eu acho que é tudo isso que vocês falaram, sabe? Você se priorizar, você se cuidar, você cuidar da sua saúde. Mas eu só tenho 15 anos. Você não vai ser jovem a vida inteira. Atividade física, né, amiga? Com te informar certeza. Caminhada, que você não vai ser jovem a vida inteira. Tá? Começa desde bebezinho na natação. Na natação. Aproveite a sua juventude. Pulmonar. Tenha uma juventude saudável e feliz. Curta muito seus amigos, sua família, seus vizinhos, se eles forem legais. Se não forem legais, só dá um bom dia e vai embora. Gente, é tudo isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que tenha a parte 2, a parte 3, a parte 4. Para contar a trajetória. Como chegou até os 30. Tem história, hein? Muita coisa para contar. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada.